bem-vindos a mais uma rúbrica já agora e desta feita estamos aqui na Casa Teatro de Sintra com o diretor do Chão de Oliva, João de Melo Alvim. João de Melo Alvim é uma figura por demais conhecida no meio artístico e cívico de Sintra e o ensejo para esta conversa, para além de revermos um pouco o trabalho da Casa do Chão de Oliva e aqui da Casa Teatro de Sintra, é o Festival Periferias que está a ter lugar neste momento, desde o dia 1 e até o dia 13 de março de 2016. É um festival que vai na sua quinta edição e sobre ele viemos aqui trocar impressões com o seu principal programador e dinamizador, o João de Melo Alvim. Boa tarde, João. Obrigado por nos receber aqui na Casa de Teatro. É a quinta vez que o Periferias se vai realizar. Pode-se dizer que está consolidado em Sintra este espaço anual de encontro de teatros do mundo lusófono? Não é só teatro, não é? São artes performativas. Nós temos dança, teatro, música e marionetas, por exemplo. Respondendo diretamente à pergunta, eu penso que esta quinta edição é uma edição de consolidação de um projeto que foi lançado na pior altura, ou seja, o projeto pior altura em termos económicos e políticos, não é? Isto foi lançado em 12, quando, de facto, a situação... Os mercados andavam muito nervosos, não é? Nem o Xanax resolvia o problema e então, de facto, Portugal, como os países periféricos, tiveram que aguentar com a fatura desse nervosismo e lançar um festival novo quando as atividades culturais estavam a ter um corte e mais grave que isso eram as pensões, era o desemprego, etc. Mas as atividades culturais também sofreram com isso, com certeza. Lançar um novo festival era um bocadinho arriscado. Algumas pessoas amigos nossos acharam que se calhar era um disparate. Nós não conhecemos, temos dificuldade em conjugar o verbo desistir e então arrancamos com um festival à nossa maneira, ou seja, um festival pequeno. O primeiro festival teve 2 fins de semana e depois foi crescendo até chegarmos a esta quarta edição, que começou no dia 1, como disse, e que, volto a sublinhar, para nós é um processo de consolidação. Vocês têm convidados não só de vários pontos do país, mas também dos vários países de expressão portuguesa, ou lusófona, como se costuma dizer. Este ano, segundo percebo do programa, há um enfoque especial no teatro da Guiné-Bissau. No teatro e na dança. Na dança da Guiné-Bissau. Isto é a influência de estarmos num teatro. Mas o que é curioso, puxando só um bocadinho a fita atrás, o Chão de Oliva foi sempre, é considerado como o nosso eixo estruturante é o teatro, mas nós estivemos sempre abertos desde o início, desde 87, o Chão de Oliva foi fundado no século passado, em 1987, desde essa altura que nós tivemos sempre a preocupação de cruzar as várias áreas artísticas. De facto, este ano, marionetas, a dança contemporânea, nós tínhamos um festival, por exemplo, porque o Periferias, eu não me esqueço da pergunta, o Periferias é o resultado da fusão de uma série de festivais que nós tínhamos, temáticos, que nós realizávamos anteriormente. Por exemplo, tínhamos um festival de dança contemporânea e de marionetas. E então, este ano, por acaso, porque nós não temos essa figura do país em destaque, por acaso conjugaram-se uma série de fatores que levaram a que a Guiné-Bissau tenha esta presença forte no festival. Tem a presença através de uma exposição, porque, como o Fernando sabe, o Periferias abre, exceto na primeira edição, mas a partir da segunda edição começou a abrir sempre com uma exposição temática. Sim. O ano passado tivemos aí atrás do Santo Tomé, aí sim do Teatro Tradicional Santo Tomé, de Choli. Estamos no tempo das macas magras e, como tal, se houvesse dinheiro, trazíamos o grupo de Choli, que é Teatro Tradicional de Santo Tomé, só que eles são mais que as mães, não é? São muitos. Eu cheguei-os a ver nos anos 80 no Porto, no Fiteiro, são muitos, são espetáculos fabulosos, mas são 20 e tal, é impossível, não é confortável, não é? Nós temos que ter noção que temos orçamentos limitados e temos de trabalhar com esses orçamentos. Então trouxemos os trajes. Este ano temos, então,
Essa presença da Guiné é substanciada numa exposição de tais tradicionais das várias etnias da Guiné-Bissau, e isso foi um esforço muito grande que o Acho Express, que é uma figura mítica da cultura em Bissau, fez juntamente com o Instituto Camões, justiça seja feita, e vamos ter um teatro, o Teatro da Guiné-Bissau, um grupo que trabalha regularmente connosco. Eu estive lá, por exemplo, a fazer formação, e já iremos a esses aspectos das colaborações que muito este festival vive de intercâmbios, e vamos trazer trouxemos um grupo de dança que são os netos do Grupo Cultural Netos de Bandim, que é um dos grupos que tem mais ressonância e que é mais conhecido na Guiné-Bissau. O João tem, nos últimos anos, feito incursões junto com esses parceiros e com muitos desses participantes no teatro. Como vê o desenvolvimento dos grupos de teatro e no fundo, da cultura nesses países lusófonos? Conheceu talvez antes, como vê a subsistência e o talento que resulta desses grupos nos antigos dos países de expressão portuguesa? E esse trabalho que nós temos feito nos países africanos, nomeadamente em São Tomé e Príncipe, em Moçambique, na Guiné, para o ano estamos a pensar em Timor, não esquecemos Cabo Verde, vai devagarinho, como é o nosso timbre, vai devagarinho, tem-nos permitido conhecer a realidade, mais ou menos a realidade desses países, em termos das artes performativas, nomeadamente do teatro, e concretamente em relação à pergunta, o que eu sinto, o que eu tenho visto é uma grande vitalidade em termos de grupos de teatro. Há imensos grupos de teatro pequenos, amadores, a maior parte são amadores, à exceção de Maputo, que tem 2 estruturas profissionais. São amadores e grupos que já perceberam que têm que, para poderem apresentar os seus trabalhos fora da cidade onde estão, nomeadamente fora e também fora do país, precisam de trabalhar. Têm necessidade de terem espetáculos mais portáteis, chamemos-lhe assim, ou seja, não podem ser aqueles espetáculos que eu ouvitei nos anos 80. Aliás, a estrutura do Periferias, pelo que eu tenho acompanhado, radica sempre em espetáculos com poucas exigências cênicas, para que não se seja inviabilizada a participação não só dos grupos, como da própria montagem das peças. Só assim é que é possível realizar estes. Portanto, como diria alguém, small is beautiful. É uma norma que nós temos por uma razão muito simples. Nós temos que ter consciência. Há aquela ideia que o artista anda com a cabeça na lua, e não tem nada dessa ideia. Porque antes de ser artista sou pessoa e tenho que pensar nesses termos. E, portanto, se eu tenho um orçamento e o orçamento é reduzido, se eu trabalho com dinheiros públicos, e já referi as entidades que nos apoiam, aliás, o Periferias em relação à consolidação, voltando só a fita um bocadinho atrás, em relação à consolidação, o Periferias é uma coprodução Chão de Oliva, Câmara Municipal de Sintra, quer dizer que a Câmara entendeu desde o início, desde a primeira edição, que era de facto não era mais um festival, porque tem umas características que nós com certeza iremos falar, e uma delas, e tem características que o diferenciam em relação aos festivais que acontecem em Portugal. Eu com isto não estou a dizer que é melhor, atenção, não andamos em competição. E uma das características é que nós só podemos aceitar, por razões orçamentais, grupos que tenham poucos elementos e que a parte cênica seja de fácil montagem. A nossa ideia é espalharmos aqui na Estefânia e tornarmos esta Estefânia Vila um eixo ativo. Ou seja, nós gostávamos muito e muito rapidamente que o Periferias, isto faz parte do que eu há pouco dizia, não fosse mais um festival. Era um festival com características diferentes. Já vimos que ele assenta em grupos, de facto, têm que ser pequenos.
assenta em parcerias, não é por acaso que estas coproduções, por exemplo, com Santo Meio Príncipe, já houve com Moçambique, o grupo da Guiné-Bissau de teatro, eu estive lá a fazer direção de atores e fiz um workshop, portanto, os grupos que vêm portugueses, eles vêm cá, nós depois vamos lá, portanto, este estatuto de parceria, portanto, não é um festival à la carte, ou seja, eu quero este espetáculo, este, quanto é que custa? X. Ou seja, nós não pagamos cachê, pagamos é acerto de contas, nomeadamente com deslocações. Claro que em relação aos grupos africanos temos de ter uma outra política, porque de facto têm mais dificuldades, não é? Mas este aspecto do intercâmbio, por isso é que o Alvin anda a viajar, anda a fazer turismo, este intercâmbio, e o Chão da Oliva não ganham um tostão nem o Alvin com isso. Este intercâmbio é uma das características do Chão da Oliva, assim como como eu dizia, este potenciar do eixo Estefânia-Vila, porque nós gostávamos muito que Sintra fosse, por um lado, daqui por uns tempos, uma grande referência em termos das artes, eu não gosto da palavra marca, uma grande referência em termos das artes performativas do mundo dos países de língua oficial portuguesa, por falar nisso também não gosto de lusofonia, lembra-me sempre um pouco uma questão colonial, lusofonia, mas isto é discutível com certeza. Gostávamos que Sintra fosse uma referência das artes performativas em termos da língua portuguesa e gostávamos que, de facto, essa referência tivesse condições, ou seja, de transformar um pouco esta Sintra contemplativa que nós temos, e ainda bem, é pena este clima, que felizmente agora nestas semanas do Periferias melhorou. Gostávamos de transformar esta Sintra contemplativa numa Sintra ativa, que é a fusão das duas coisas. É a paisagem, ao mesmo tempo é a vida, é a oferta de vida, de espetáculos, é a noite, etc. E nós gostávamos muito disso e gostávamos que esta casa, onde nós estamos a gravar, que é uma casa que acolhe os espetáculos com estas limitações, um palco que tem 5 de profundidade, que não temos sítio para guardar as coisas e que andamos a lutar desde 99 para ampliar, e que em 2009 o espaço aqui adjacente foi comprado explicitamente para a ampliação da Casa Teatro, ou seja, ficaríamos com 2 salas e penso que então teríamos um equipamento físico à altura deste objetivo, que é tornar Sintra como uma referência das artes performativas. E há a perspectiva de quando isso possa vir a acontecer? Essa ampliação? Nós temos tido diálogo franco com o atual Executivo. As coisas, penso que se encaminham de forma que este ano seja um ano que não tem nada a ver com as eleições, que são em 17, não é? Não tem nada a ver, estamos em 16, não é? Não tem nada a ver com as eleições. Nós pensamos que este ano seja um ano importante nesse passo que é preciso dar, que é o criar aqui nesta zona da Estefânia um espaço intermédio, que não é concorrente com o Olga Cadaval nem com o Musa, mas é convergente em termos de oferta. É isso que nós votamos. É, ao mesmo tempo, ser a sede de periferias, ou seja, há grupos que chegam cá e conhecem a nossa dinâmica via internet e quando chegam cá e olham para esta sala dizem assim, mas vocês trabalham aqui? E nós trabalhamos com muito gosto. E há muitos anos. Há muitos anos, desde 99 trabalhamos aqui. Por agora é o que se nos oferece dizer. A Lagamar TV irá acompanhar, na medida do possível, as iniciativas do Periferias. Periferias, que é um festival, num concelho multicultural, onde muitos dos nossos conterrâneos e concidadãos são também provenientes desse espaço, onde se fala esse português açucarado. É com esse açúcar nos encontraremos. Quem já foi ao Periferias, que volte, e o maior sucesso para esta iniciativa da mais antiga e importante instituição cultural de Sintra, de quem todos os sintrenses devem orgulhar. Até à próxima. 30 segundos para dizer que, não se esqueçam que nós temos uma feira de livro temática. Desde a segunda edição, há uma feira de livro temática e que está aberta sempre das 10 às 6 da tarde, não fecha, e, portanto, para quem gosta de dança, de teatro, de marioneta, tem a feira ali a funcionar num novo espaço, que é o Espaço Periferias, que fica mesmo junto ali, para quem conhece, à Pensão Nova Sintra. Não perca.
aí pela rua, num teatro perto de si, Periferias, 2016.